pode tomar o seu lugar. Muito bem. Muito bem. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Queridos, hoje é um dia especial para a igreja, né? Um dia onde vamos novamente comemorar aqui a ceia do Senhor. Então nós temos aqui essa mesa linda, né? Posta, onde brevemente estarão aqui os elementos da ceia, né? Que é o pão e o suco, né? O vinho. E todos já estão convidados então a participarem deste momento conosco. Como nós sempre falamos, né, assim, não cansamos de falar, existe um texto no livro de Provérbios que diz que palavras agradáveis ou palavras bondosas são como mel, são doces para a alma e trazem cura para o nosso corpo. Um outro texto, também no livro de Provérbios, fala a respeito de um órgão que nós possuímos. E para uns ele é maravilhoso, para outros nem tanto, né? Chamado língua. E olha só, queridos, o que a palavra de Deus fala a respeito deste órgão. Ela diz assim, que este órgão chamado língua tem um poder para trazer morte, ou gerar morte e também gerar vida. E aqueles que gostam de falar bastante, né? Arcarão com as suas consequências. Eu quero convidá-los, se você tiver liberdade, a repetir comigo. Em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém, eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doenças. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavras de abundância e não de escassez. Porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. E em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Muito bem, queridos. Na semana passada nós tivemos um retiro da Comunhão Cristã Aba, onde o tema deste retiro foi Igreja Triunfante. Não foi uma igreja triunfante, significando que existe uma igreja triunfante e outra não, mas igreja triunfante. E todos nós fazemos parte desta igreja, que é a igreja do nosso Senhor Jesus. Não uma denominação, uma placa de igreja, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja viva, a igreja que avança. A igreja que não está estagnada, não está estática, parada, mas a igreja avança, ela está em movimento. Assim como o universo está em expansão, está em movimento, a igreja do nosso Senhor Jesus também está avançando, a passos largos, não passinho de, como é que é lá na escolinha, né? As crianças, passinho de formiguinha, né? Passos largos, né? Grandes, isso aí. Neste retiro foram tratados alguns assuntos, alguns aspectos da palavra de Deus. Na nossa reunião de grupo familiar desta sexta-feira nós tratamos parte deles, e eu gostaria então, se Deus permitir, de compartilhar novamente parte deste estudo bíblico que nos foi passado neste retiro. Eu vou tentar reproduzir assim, até com bastante singeleza, né, o que foi passado nesse retiro. E como tema então dessa ministração de hoje, eu quero dar como título
o verdadeiro caminho, ou o único caminho. O único caminho. Ou seguindo o verdadeiro caminho. Né? Vocês podem escrever como à vontade aí, né? Pode dar o título que vocês melhor acharem, melhor considerarem, desde que seja dentro dessas palavras aí, né? Queridos, nós já ouvimos, né? Creio que aqui e em outros lugares, que Adão, o homem, Adão, ele foi feito, ele foi concebido para ele ser rei e sacerdote. Já ouviram isso, né? Como nós somos reis e sacerdotes. Mas Adão, lá no princípio, na criação, Adão, ele foi feito rei e sacerdote. Rei por quê? Porque ele reinava sobre todas as coisas. E sacerdote porque ele tinha um contato com Deus. Ele se comunicava com Deus. Deus vinha estar com ele conversava assim, né, abertamente com Deus. Sentavam ali para tomar o cafezinho, o chazinho da tarde, e ele então tinha uma comunicação direta com Deus. Então ele era sacerdote. Porém, lá no livro de Gênesis 1, 26 e 27, nós vemos como ele então, como que essa criação se deu. E lá em Gênesis 26, a palavra de Deus nos diz assim: então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem. Façamos indica que Deus não estava sozinho nesse momento. Então nós vemos ali que existe uma pluralidade. Façamos. Deus não estava só. Então ali nós já podemos perceber a presença da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas. Conforme a nossa semelhança, dominem eles. Peraí um pouquinho. Os seres viventes, né, outra palavra diz, façamos o homem. Essa versão aqui diz os seres viventes. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, né, de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a face da terra. Próximo, 27. Então Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. Vejam aqui, queridos, que neste momento da criação, Deus criou espiritualmente, ele não existia ainda. Ele passou a existir no próximo capítulo, né? Na Bíblia. Então ele foi criado espiritualmente. Espírito. Uma concepção espiritual se deu neste momento. Nas regiões celestiais. Nós já falamos em outras etapas aqui, outras passagens, né, que regiões celestiais significa uma outra dimensão, onde este homem foi criado. Correto? Guardem isso. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Olha o que aconteceu aí, ó. Então o Senhor Deus formou o homem. Engraçado, né? Anteriormente ele tinha criado os seres viventes, os seres humanos. Agora então ele forma o homem. De que maneira? Do pó da terra. E sopra nas suas narinas o fôlego da vida. E o ser humano, ou seja, este homem, criado por Deus, ele passa a viver.
Ele passa a ser então um ser vivente. Então aqui nesse momento da história nós temos Deus criando o homem material, nesta nossa dimensão. Primeiramente ele cria o homem como um ser espiritual, agora então ele cria um ser vivente, homem. E ele dá então um nome para esse homem, ele passa a se chamar Adão. E esse Adão aqui não significa apenas um homem do sexo masculino. Adão ou Adam, como existe algumas versões bíblicas, significa macho e fêmea, homem e mulher. Adam, alguns escritores inclusive denotam como uma criatura vermelha. Vermelha por quê? Porque ele foi tirado do pó da terra, do barro. Por sinal, tem alguma coisa a ver com o norte do Paraná aqui, né? O Almir, que é de lá, né? O norte do Paraná, lá o barro é terra vermelha, assim, então pode ser de lá, né? Muito bem. Então nós vimos a criação espírito e agora como corpo, né? Regiões celestiais, espiritual, e agora homem natural. Muito bem. No livro de João, capítulo 4, no versículo 20 ao 24, é um texto que todos vocês já conhecem, nós já falamos dele aqui inclusive. É um texto que fala a respeito daquela história onde Jesus ele encontra com uma mulher, e essa mulher ela era de uma cidade de Samaria. É um texto chamado O Encontro de Jesus com a Mulher Samaritana. Há uns dias atrás aqui foi pregado sobre isso, a pastora Sara inclusive pregou sobre isso. E é curioso porque nesse encontro de Jesus com essa mulher, ela se aproxima de Jesus, então ela vai buscar água aproximadamente ali ao meio-dia, um horário onde as mulheres não iam até o poço buscar água, até por conta do calor do dia, Elas faziam isso preferencialmente pela manhã. Logo que o galo cantava lá, elas já pegavam o recipiente lá, o balde, e iam então para o poço para buscar água. E essa mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, apenas diz que era uma mulher, ela ia então separada das outras, porque ela carregava com ela uma vergonha. E Jesus então começa ali a ter uma conversa com ela, e em um determinado momento Jesus expõe a vergonha dessa mulher. Jesus fala: pois é, acontece o seguinte, você está sozinha aqui porque você já teve 5 maridos e o que tem agora contigo nem é teu marido. E olha que curioso, queridos, que quando Jesus então põe o dedo na ferida, cutuca a ferida, o que acontece com ela? Ela, mais do que depressa, ela muda de assunto. Fala assim: pois é o seguinte, vocês judeus aí dizem que se deve adorar lá em Jerusalém, nós adoramos nesse monte aqui. A história bíblica nos fala isso, Quando Jesus afronta ela com a verdade, com a realidade da vida dela, como o caminho que ela estava seguindo, ela logo muda de ideia, Ela vem ali com um papo meio desconexo, assim, que não tinha nada a ver com o que Jesus estava falando. Ela muda o rumo da prosa, como diz, Mudou o caminho da conversa. Ela diz o seguinte: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse monte a qual ela se referia chamava-se Monte Gerazim, que é um monte onde os samaritanos construíram então ali um templo para eles adorarem ao Deus deles, Porque eles não eram bem-vindos a Jerusalém.
Tanto é que a própria palavra diz que os judeus não conversavam muito com os samaritanos, né? Próximo, 21. Jesus então declara: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, onde os samaritanos construíram o templo, e nem em Jerusalém, onde os judeus adoravam. Próximo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Vocês estão num caminho errado. Vocês estão num caminho que não é um caminho de verdade. Vocês não conhecem esse caminho. Então esse é um caminho perigoso. Nós adoramos o que conhecemos. Jesus falando isso. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Estava falando dele, evidentemente, né? Jesus era judeu. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. A hora já chegou, ou seja, é nesse momento, naquele exato minuto, segundo da história, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Próximo. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Conheçam o caminho que eles estão andando. Adorem o Pai em espírito e em verdade. Não uma adoração vã, vazia, de vãs repetições de palavras, mas algo com conteúdo, algo de coração. E queridos, quando falamos em coração, adoração verdadeira, estamos falando de uma conversa, uma sintonia espiritual do nosso espírito com o espírito do Pai, o Espírito Santo. Quando o meu espírito encontra esse caminho da verdadeira adoração ao Pai. Vamos em frente. Vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele origina a vida, dele procedem todas as coisas. Guarde o teu coração. Coração aqui, queridos, tem a ver com o nosso espírito. Quando a Bíblia fala em coração, principalmente no Novo Testamento, estamos falando de espírito. Coração, espírito. Guarda o teu coração, ou seja, guarda o teu espírito. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Olha o que a palavra diz. Ele fez tudo horrível. É isso que está escrito ali? Não, né? Ele fez tudo belo, perfeito, maravilhoso, a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Queridos, se Ele colocou a eternidade no coração do homem, Ele colocou a eternidade no nosso espírito. A eternidade está no seu coração, queridos. O caminho a qual Jesus conquistou para nós está no nosso coração. Ele é o caminho. Ele é o verdadeiro caminho. Quando nós
falamos que Deus criou o homem à sua imagem, imagem refere-se a um sentimento, a um espírito, e não a um desejo natural. Então, se ele colocou a eternidade no seu coração, Deus vê você, Deus vê a nós como espirituais, como seres espirituais, e não como um ser vivente, né? Carne e osso, né? Que sobe na balança lá e acusa o seu peso, né? Não é assim que Deus nos vê. Deus vê o nosso espírito, não a nossa natureza humana. Então nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo carnal. Mas antes de nós nascermos, já havia um espírito. Deus já havia nos dado um espírito novo, novinho ali, né? Bonitinho, quentinho assim. Esse é o nosso espírito que Deus nos deu. Amém? Vamos lá. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 23, Deuteronômio 6, 23. Olha aí. Se Deus fez tudo belo, tudo formoso, tudo maravilhoso, então aqui fala também a respeito disso. E essa palavra diz o seguinte: Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que prometeu sob juramento aos nossos antepassados. Queridos, Deus faz tudo maravilhosamente bem. A palavra diz que Ele nos tirou de um lugar, da escravidão. Nesse momento da história, Ele estava falando para as pessoas que estavam escravas no Egito. Tirou da escravidão e levou para um outro lugar, para a terra prometida, que Ele já havia jurado, prometido por juramento aos nossos antepassados. Queridos, a palavra diz que Ele nos tirou de um lugar para nos conduzir por um caminho para um outro lugar. Ele não nos deixou vagando, perambulando. Ele tinha um projeto para a nossa vida. Assim como Jesus Cristo, Ele nos tirou de uma vida de pecados, de uma vida de trevas, e nos conduziu para um único e verdadeiro caminho. Então aqui existem dois momentos da história. Deus tirou o povo hebreu do Egito e conduz para a terra prometida, e Jesus, em um determinado momento da nossa vida, nós encontramos Jesus, e Jesus nos tira daquele caminho de trevas e nos conduz, nos direciona para um caminho de vida abundante. Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino de Deus, através de um caminho. Que caminho é esse? Ele, Jesus. Amém? Todos concordam ou alguém discorda aqui? Né? Amém, né? Isso aí. Vamos lá. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 49, Marcos 6, nós vamos entender melhor agora o que significa esse tal de caminho aí, que é o título aqui, né? A palavra de Deus diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco
e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Outras versões falam assim que Jesus insistiu com eles para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Isso aconteceu ali no lago de Genezaré, né? Chamado também de Mar da Galileia. Tá? Tendo despedido a multidão, Jesus subiu a um monte para orar. Ou seja, ele mandou que os discípulos entrassem no barco, atravessassem o lago para o outro lado. Atravessem para o outro lado. E Jesus então ficou e subiu então a um monte para orar. Próximo. Ao anoitecer, o barco estava aonde? No meio do lago. O que Jesus mandou que eles fizessem? Atravessem esse lago, esse mar, e vão para o outro lado. Porém, ao anoitecer, estavam eles no meio do caminho. E Jesus achava-se sozinho em terra. Próximo. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Olha só. Ao cair da noite, eles estavam no meio do caminho. Alta madrugada, eles estavam remando contra aquela situação, aquela tempestade. Jesus dirigiu-se a eles, andando-se sobre o lago, ou seja, sobre as águas. Estava já a ponto de passar por eles. Jesus devia ser um exímio corredor, né? Que estava a ponto de passar por eles. Né? Próximo, aí. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então, gritaram: é um fantasma. Queridos, o meio do caminho é a pior posição em que um vivente, um cristão, um filho de Deus pode ficar. No meio do caminho, você começa a ver fantasmas onde não existe. Jesus era um fantasma? Não. Mas eles acharam que Jesus era um fantasma. Queridos, todos esses homens eram homens judeus. E o judeu não acredita em fantasma. Da onde que eles tiraram isso? Que fantasma bobo era esse? Tudo isso aconteceu por quê? Naquela situação que eles estavam no meio do caminho. O meio do caminho é um lugar perigoso. É como estar em cima do muro, né? Aquela pessoa que fica em cima do muro, eu não concordo muito bem com isso, mas também não sou a favor daquele outro, então ele não se posiciona, fica em cima do muro. Em cima do muro você toma bolada dos dois lados, né? Então, decida-se, ou um lado ou outro, né? Ou existem dois conceitos básicos, né? Existe dia, existe noite, existe frio e calor, né? Sul e norte, leste e oeste, certo? Hoje estava vendo ali, existe Vasco e Flamengo, né? Queridos, precisamos tomar uma decisão e não ficar no meio do caminho. Querem um exemplo disso? Domingo, 16 horas, 17 horas, né? Você começa a olhar no relógio lá, poxa, eu preciso ir ao culto hoje. Tenho que louvar ao Senhor, glorificar a Deus, tal. Eu e minha família, né? Serviremos ao Senhor. Daqui a pouco chega um abençoado de um parente seu, um amigo, um vizinho. Ô, fulano, tudo bem? Tudo bem? Encosta lá e começa a conversar. Um abençoadinho enviado das trevas para desviar você de ir celebrar. Ou então, na hora de
sai de casa, olha assim, tem uma nuvem lá no horizonte, assim, uma nuvem lá significa que vai chover. Eu não vou sair de casa com chuva, certo? Então algumas situações começam a aparecer para você não sair de casa. Aí você fica, pois é, eu acho que eu vou assistir pela internet, né? Hoje tem esse recurso e tal, vou assistir pela internet. Você ficou no meio do caminho. Aí você não recebe aquilo que Deus tem para você. É legal ouvir o culto pela internet? Ok, quando de fato não podemos sair de casa, né? Tem algum problema de saúde, alguma coisa assim e tal, né? Não tem como se locomover. Aí legal, assiste lá pela internet, né? Recurso maravilhoso. Mas queridos, nós precisamos congregar, unidos. A palavra diz que Jesus ele veio buscar a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas, não um indivíduo isolado. Sabe o que é? Que lá o pessoal se reúne lá, fica naquela cantoria, cantarolando todo, né, e tal. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro fazer o meu culto caseiro aqui, eu e Deus apenas. Jesus ele vem buscar a igreja, não um elemento lá no seu cantinho, isoladinho, né? Não, igreja, pessoas reunidas, pessoas que têm um objetivo, um único e vivo caminho, que é seguir a Jesus. Amém? Vamos lá. Qual o texto que eu li mesmo? Marcos, né? 6, isso, né? Isso. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Para complementar o que nós estamos falando. O que a palavra de Deus diz? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, aquele texto ali, não pereça, é o meio do caminho. Perecer, meio do caminho. Vida eterna, Jesus, o caminho. Quem fica no meio do caminho, perece. Quem avança, tem a vida eterna. Certo? No livro de ainda João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus respondeu aos discípulos ali, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Curioso porque no livro de João, nesse capítulo 14 de João, a palavra eu sou, ela aparece por 7 vezes. Nesse capítulo, eu sou aparece 7 vezes. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Ele não fala assim, olha, eu sou um dos caminhos, né? Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. É isso que ele está dizendo? Não. Existe um único caminho, que é Jesus. Uma única verdade. Jesus. E só Ele pode nos dar vida. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Queridos, existem, para encerrar nossa mensagem, existem 2 propósitos na nossa vida. Um propósito temporário
e um propósito eterno. Um propósito temporário, que é revelar Deus Pai e revelar Deus Filho na nossa vida. Temporário porque nós somos passageiros, né? O ser humano, ele nasce, cresce, né? Espera-se que se reproduza, né? Que constitua a família, depois morre. Propósito temporário. Neste momento, nesse período da sua vida, da sua existência, qual é o propósito dele? Revelar Deus Pai e revelar Deus Filho, Jesus. E existe um propósito eterno para a nossa vida, que é sermos reis e sacerdotes. Ah, mas não era Adão que era rei e sacerdote? Sim, ele foi criado para isso. Só que ele entregou de bandeja o seu reino para um outro camarada que foi lá tentar a vida da esposa dele. Ele entregou de bandeja essa função, esta posição. Aí vem Jesus então e resgata essa posição e nos dá então este direito de novamente nós que cremos em Jesus sermos reis e sacerdotes. Rei por quê? Porque através da palavra nós governamos sobre todas as coisas. E somos sacerdotes porque o nosso espírito tem comunhão com o Espírito de Deus. Então, aquilo que Adão tinha perdido, Jesus Cristo vem então e resgata e nos devolve. E hoje então nós podemos seguir este caminho, que é o caminho que nos leva a Cristo Jesus. Este é o caminho, andai por ele. Não vamos ficar procurando outro caminho aí, né? Existe um caminho. Muitas pessoas falam assim: ah, Senhor, abençoa o meu caminho. Aí Deus olha assim: escuta-me aqui, papo é esse? Já existe um caminho abençoado, anda nele, não tem outro caminho para te abençoar. Só tem um caminho, que conversa fiada é essa? Não é assim? Vamos lá. Queridos, Jesus é o Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Qual é o único caminho que leva a Deus? Jesus. Este é o nosso caminho. Este é o nosso caminho. E queridos, para reinar, nós temos que ser filhos. Hoje, durante um momento de apelo aqui, foi falado a respeito de servos, né? Vocês lembram disso? Lembram, né? Faz bem pouco tempo. Foi falado sobre servos. Queridos, o servo não herda o reino. Mas eu quero estar diante do trono de Deus. A palavra diz que existe um trono e eu vou estar diante do trono. Mentalidade de servo, escravo. Onde é que nós estamos? Assentados com Ele, à direita do Pai. Então nós estamos assentados no trono, posição. Nós não estamos diante do trono. Diante do trono é para servo, é para escravo. Mentalidade de servo é uma coisa, mentalidade de rei é totalmente outra. Mentalidade de servo fica tentando achar um caminho ali para ser abençoado. Mentalidade de rei: o caminho já foi abençoado, eu estou nele, eu já fui abençoado, ele já me abençoou. Rei. Amém? Muito bem. Queremos então ter
o nosso momento de ceia. Antes disso, eu gostaria de convidá-lo a se colocar de pé. Vamos ter um momento de oração, depois então nós vamos ter um momento de ceia.